Então, o tema é discussão de curvas. É claro que é fundamental vocês analisam uma função em busca de pontos marcantes. E eu vou pegar como primeiro exemplo, para dar uma visão geral, o comportamento de uma função polinomial, que na escola também é chamada de função polinomial completa. E vou passar pelos diferentes pontos. Aqui vocês têm, por exemplo, isso vocês conhecem, que vocês já conheceram bem no começo, nas funções, naquela época, funções lineares e funções quadráticas. O intercepto y, que se obtém ao substituir x por zero na equação da função. E o resultado é o intercepto irind. Se temos aqui o eixo y e aqui o eixo x, então temos o intercepto x. Vemos aqui ao todo 1, 2, 3 interceptos no eixo x. Essas são as raízes que, obviamente, obtemos ao igualar f a zero e resolver a equação correspondente. Aí chegamos àquelas famosas palavras da matemática. Reconheceu o termo perigo afastado, raiz. Que tipo de função temos ali quando temos um comportamento curvo aqui, uma função polinomial? Qual método de resolução usamos? Se substituirmos corretamente, encontramos os pontos de interseção com o eixo x, ou seja, depois ainda temos a relação nas extremidades do domínio. Aqui não temos restrições, como por exemplo em funções racionais ou funções logarítmicas. Então, vamos de menos infinito até mais infinito, ou seja, em menos infinito e em mais infinito. Agora precisamos analisar o que o gráfico faz nesses pontos. E vemos aqui que se continuarmos indo para a direita no eixo x, em direção a mais infinito, o que o gráfico faz lá? Ele continua subindo, indo para mais infinito. E esse é o comportamento limite, neste caso, o limite de x tendendo a mais infinito para a respectiva função. E do outro lado, vemos aqui, ainda dá para ver a seta, vai para baixo. Aqui estamos no comportamento limite, limite de x tendendo a menos infinito, a equação da função. E aí o gráfico, como eu sempre digo, vem de baixo, ou seja, de menos infinito. Esse é o comportamento limite, com os comportamentos limites à esquerda e à direita, as respectivas raízes e a interceptação no eixo y. Assim, já se tem uma ideia geral de como, nesse caso, pode-se esboçar uma função polinomial. Isso, é claro, continua com os pontos marcantes. E nós aprendemos primeiro derivada. Sim, sabemos que a derivada indica a inclinação. E aqui temos pontos marcantes, uma vez aqui em cima e outra vez aqui embaixo. Eu costumo chamar aqui em cima de o topo e aqui embaixo de o vale. E nesses pontos marcantes há algo notável. Ali a inclinação é igual a zero. Sim, você pode imaginar que está aqui em cima, no topo da montanha, e então, por enquanto, nada acontece. Isso quer dizer que a inclinação é zero. Se você se inclinar para frente, desce a montanha. No fim da montanha, a inclinação também é zero, chamada de inclinação zero. Sim, isso deveria ser basicamente o indicativo de como identificar esses pontos especiais. Precisamos da primeira derivada e igualamos ela a zero. Sim, isso significa que a primeira derivada indica a inclinação, e a inclinação é zero. Estamos procurando os pontos marcantes, então igualamos a primeira derivada a zero. Depois ainda há o comportamento adicional, a análise. Agora, é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Existem pontos especiais, como o ponto de inflexão. Vou desenhar aqui. Isso indica que há inclinação zero, mas depois volta a subir. O ponto de inflexão ocorre quando a inclinação antes e depois é positiva. Já no ponto de máximo, a inclinação passa de positiva para negativa. Ou seja, podemos calcular tudo isso usando a tabela de monotonia, o que eu também vou explicar detalhadamente depois. Ou vocês também podem usar o valor de x que encontraram e verificar isso usando a segunda derivada. Discutimos o critério necessário e suficiente. O que eu quero aqui, de forma geral,
é que vocês entendam quais são os pontos marcantes que existem primeiro. E claro, ainda outro ponto marcante, e esse é onde ocorre uma mudança de curvatura, que seria aqui. Aqui, eu viro o volante para a direita e depois viro o volante para a esquerda. É nesse ponto que a curvatura muda. E esse é o ponto de inflexão correspondente. E nós o encontramos ao igualar a segunda derivada a zero. E eu também vou mostrar isso graficamente em vídeos separados, explicando como são as relações entre o gráfico e o gráfico da derivada, tanto da primeira quanto da segunda derivada, e às vezes também incluindo o gráfico da terceira derivada. Assim você também entende por que igualamos a segunda derivada a zero aqui. E com todos esses valores, você pode então fazer o desenho das funções correspondentes perfeitamente. O que vem depois, é claro, após o cálculo diferencial e as derivadas, é o cálculo integral, ou seja, determinar a primitiva. A primitiva é basicamente a inversa da função derivada para vocês. A primitiva geralmente é usada para determinar áreas correspondentes, como por exemplo aqui, a área delimitada entre o gráfico e o eixo x, entre esses dois zeros. Para isso, precisamos do cálculo integral, que aqui seria o integral correspondente, de a até b, para a função f, intervalo x dx é igual à primitiva, e depois intervalo de a até b. E aqui vocês têm agora uma visão geral de tudo que é relevante para a discussão de curvas.